Oi, gente linda! Eu sou Luciana Menezes. Eu já tenho outro canal aqui no YouTube, mas eu resolvi criar esse canal dedicado a outros sobreviventes de abuso materno como eu e a outras pessoas também que têm interesse em entender melhor sobre o transtorno de personalidade narcisista. Será um vídeo breve, eu só vou fazer um breve resumo mesmo de como foi que eu comecei a identificar que a minha mãe podia ter o transtorno de personalidade narcisista. Porém, se algo no vídeo chamar a atenção de vocês, vocês comentam, que aí no próximo vídeo eu trago com mais detalhes. Eu ouço relatos de vários sobreviventes que contam que sofrem abusos da mãe ou dos pais desde a infância. Comigo foi um pouco diferente, porque eu fui criada em outro lar. Na infância, eu fiquei com minha mãe até os 6 anos, não tenho nenhuma lembrança ruim dessa época. Após os 6 anos, eu fui morar em outro lar. E quando eu morava nesse lar, eu tinha contato com ela. A minha relação com ela era boa, porque na época eu era filha adorada. E claro que na época eu não entendia nada disso, mas hoje eu entendo que ela me tratava bem porque eu era filha adorada. E assim, pra mim, aos meus olhos naquela época, aquilo era uma relação saudável, né? Então assim, eu visitava ela na casa dela, ela me visitava no lar que eu morava. E assim, até nesse período da infância, até o período da adolescência, foi bom. E na minha juventude, eu saí desse lar e fui morar em outra cidade, né? Fui para outra cidade para trabalhar, porque eu também queria sair desse lar que eu morava. E lá começou toda a minha trajetória, né? Assim, outra trajetória abusiva, porque eu tive muitos patrões e patroas conscientes, né? Normais, mas eu também lidei também com muitos patrões e patroas ruins, perversos, tive patrão psicopata, tive patroa narcisista, e na época eu não tinha noção de nada disso. Então teve um período que o meu emocional estava muito abalado, porque eu tive uma patroa muito perversa, uma narcisista, e assim, por eu estar com o emocional abalado, eu resolvi retornar para minha cidade depois de alguns anos para descansar um pouco. E foi nesse período, para colocar as ideias em ordem, né? E foi nesse período que eu voltei a conviver com a minha mãe. Conviver assim, eu já convivia com ela, né? Como eu expliquei, na infância, na adolescência, mas aí eu voltei. Mas morar junto, eu não tinha ideia de como era esse convívio. Apesar que quando eu morava fora, eu sempre vinha visitar. Eu ouvia algumas pessoas da família contar algumas coisas, mas eu não tinha noção do quanto era sério. Eu imaginava que era só conviver com uma pessoa difícil e talvez se eu soubesse o quanto era sério eu não teria voltado, né? Mas também tudo tem propósito, né? Então, esse período que eu retornei, eu fiquei um tempo em casa sem trabalhar. Esse período ela não me maltratava. Até que chegou o período que eu arrumei um trabalho. Foi aí que os ataques começaram. As narcisistas, elas odeiam ver a vida das filhas em movimento. Elas odeiam ver as filhas tendo o próprio dinheiro, comprando suas roupas, suas maquiagens, seus perfumes, se arrumando. Elas odeiam isso. Então ela começou a me torturar nessa época. Então foi basicamente isso. Enquanto minha vida estava ali parada e eu deprimida em casa, estava ótimo para ela. A partir do momento que minha vida começou a se movimentar novamente, né, o primeiro passo foi eu comecei a fazer parte de grupos na igreja, depois veio o trabalho. Consequentemente, né, quando a gente está trabalhando, a gente se arruma mais, está comprando nossas coisas, né, acaba saindo mais, tendo novos relacionamentos, né, novas amizades. Teve a minha transição capilar, né, que eu teve um período que eu comecei a cuidar, entrei em transição capilar e ela odiava ver eu cuidando do meu cabelo. Tudo isso não foi acontecendo no mesmo espaço de tempo, gente, teve vários períodos, né. Aí veio o namoro,
uma série de coisas foi acontecendo, ou seja, né, à medida que a minha vida foi entrando em movimento novamente, as torturas iam aumentando, porque os narcisistas são assim, eles competem com você, eles competem com a vítima, né? Eles veem a vítima como uma concorrente para eles. Eles não suportam assim ver alguém, eles acham que eles não suportam imaginar que a pessoa está brilhando mais do que ele. Então começaram ofensas, difamação, tortura, perseguição, muitas agressões verbais, tentativas de agressões físicas. Houve um período mesmo que teve a eleição para presidente e ela ouviu uma conversa entre eu e uma amiga minha e ela distorceu a conversa e ela tentou me espancar porque ela achava que eu votava no presidente oposto ao dela, adversário dela. Enfim, foi uma série de coisas que foi acontecendo. E à medida que essas coisas iam acontecendo, eu ia meio que surtando, né? Eu ia surtando porque eu não entendia o que estava acontecendo, porque ela me tratava daquela forma. Geralmente, filhos de mães assim, se sente culpado o tempo todo, fica tentando buscar a justificativa, fica tentando entender o que está fazendo de errado, e na verdade não está fazendo nada. E foi mais ou menos nesse período aí que eu tive um gatilho. Eu lembrei que em 2017 eu ouvi uma reportagem no Fantástico, uma reportagem bem breve, de uns 7 minutos, e o título da reportagem era Mães Narcisistas. E aí no dia que eu assisti aquela reportagem eu tive gatilho, mas como eu ainda era filha dourada, eu não ficou muito claro para mim, mas nesse passado, esses anos, quando começou a vir quando ela me elegeu a bode expiatório, né, começou a me maltratar, eu tive gatilho dessa reportagem e fui para o YouTube pesquisar. E o YouTuber, né, tem essa estratégia maravilhosa, né, que quando você pesquisa um vídeo, ele vai recomendando vídeos que tem os mesmos títulos, né? Então, o YouTube me direcionou para o vídeo da psicóloga, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, acho que é a doutora Anahi. Depois veio o vídeo, me direcionou para outro vídeo da Virginia Kozer. E nisso aí eu fui mergulhando cada vez mais no assunto. E à medida que eu fui mergulhando no assunto, eu fui começando a compreender sobre o transtorno de personalidade narcisista. E eu fui identificando que ela tinha esse transtorno. E até hoje, né, eu mergulho nesses assuntos porque é um assunto muito amplo. Quanto mais você pensa que já sabe demais sobre o assunto, você se surpreende. E eu descobri que existem milhares de sobreviventes além de mim, passando por situações como a minha e situações piores. E é isso que eu quero, por isso que eu criei o canal, né, com essa intenção que a gente possa, né, compartilhar, né, uns com os outros, tentar se apoiar, se ajudar. A sociedade não valida os filhos, porque a sociedade romantiza a maternidade, então a gente em outros sobreviventes que a gente pode se apoiar, porque nos entende. E eu espero, né, que esse canal possa ajudar, que esse canal venha trazer frutos, né, positivos. E é isso, né? Comentem no vídeo, deixem sugestões, né, do que vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Na verdade, eu pensei em fazer esse vídeo de outra forma. Eu cheguei aqui, acabei nem falando tudo que eu queria, né? Acabei ficando um pouco nervosa, também porque eu estou em outro ambiente. Mas vocês que vão me direcionar. A partir do que vocês forem compartilhando comigo, a partir as dúvidas que vocês tiverem, vamos criando novos vídeos.